A transferência de tecnologia entre federações engloba acordos bilaterais e multilaterais e que também conta com a participação de parcerias do setor privado. Oi, meu nome é Nicole Pimentel, sou advogada na área civil e propriedade intelectual e hoje vamos contar sobre como as transferências de tecnologia estão envolvidas na propriedade intelectual e como isso traz um avanço gigantesco para o Brasil. E aí, vamos falar de PI? Vocês estão sabendo sobre tudo o que está acontecendo entre o Brasil e a China? Principalmente no que se refere à construção de uma malha ferroviária que sai da Bahia e vai até o Peru. Essa parceria entre Brasil e China irá trazer uma expansão gigantesca para o Brasil no que se refere ao comércio e à indústria. O governo federal deu um passo crucial para modernizar a infraestrutura de transportes no Brasil. Há poucos dias, o Ministério do Transportes, junto com a Infra SA, assinaram um memorando de entendimento com o Instituto de Planejamento e Pesquisa Econômica, a China State Railway Group. A parceria estratégica com a maior empresa ferroviária do mundo. O secretário nacional de Transportes Ferroviários, Leonardo Ribeiro, afirmou que este é o primeiro passo para uma jornada técnica, institucional e diplomática para aproximar os continentes. E o foco desse encontro foi justamente avançar na implementação do MDE de transferência de tecnologia entre Brasil e China. Esse acordo foi assinado pela ministra Luciana Santos no mês de maio de 2025. E, meus amigos, isso é um marco para o Brasil. O principal ponto deste acordo é a realização de um estudo para viabilizar a construção de um corredor que saia dos portos do Brasil para o porto de Xangai, no Peru. E isso facilitará demais para que o Brasil retome a industrialização, vai trazer uma economia de tempo, tempo é dinheiro, além de uma economia ambiental. Por haver uma quantidade imensa de regras, legislações e contratos, além de outras tecnologias, foi criado o MDE, que é um memorando de entendimento. Mas o que seria esse memorando? Esse memorando é um acordo formal que estabelece as bases e princípios de uma futura parceria. É quase um acordo verbal, mas documentado. O objetivo desse MDE é criar um centro de transferência de tecnologia Brasil-China. Ou seja, esse centro será uma plataforma binacional que vai contemplar Brasil e China e será essencial para maximizar a troca de tecnologias, apoiar a inovação industrial e estimular a cooperação entre os dois países. Mas e para a China? Qual que é a garantia de segurança para o uso de suas tecnologias aqui no Brasil? É aí que entra a propriedade intelectual, que é embasada em vários acordos internacionais que os dois países são signatários, como, por exemplo, o Acordo TRIPS, da Organização Mundial do Comércio, que é o principal deles. Ele estabelece padrões mínimos de proteção de patentes e segredos industriais, o que garante que na transferência de tecnologia a sua proteção seja reconhecida aqui no Brasil e em outros países, independente de sua origem. No artigo 7º do TRIPS, prevê que a propriedade intelectual ela deve contribuir para a transferência e disseminação de tecnologia, a fim de alcançar um bem-estar social. Para garantir a segurança dessas parcerias, existe a Convenção de Paris. O direito de propriedade estabelecido nela permite que, ao registrar uma tecnologia no seu país, você tenha um prazo para solicitar a proteção em outros países, mantendo a data do primeiro depósito. Então, eu crio uma inovação aqui, faço o depósito no INPI, faço o pedido de patente
e eu posso levar essa patente para outros lugares, pedir o registro em outros lugares também e garantir a proteção. Essa base legal permite que a tecnologia de um país seja negociada e protegida internacionalmente, mantendo a propriedade intelectual no seu país de origem. O conceito e a evolução histórica da regulamentação de transferência de tecnologia aqui no Brasil. Os contratos de transferência de tecnologia nada mais são do que acordos que visam o desenvolvimento de inovações, a exploração temporária de direitos de propriedade intelectual ou o ensinamento de conhecimentos, que seria o know-how. Aqui no Brasil, o INPI adota um conceito que abrange cessão e licença de patentes e marcas. É como se eu estivesse vendendo para uma cessão e alugando para uma licença, uma patente ou uma marca. Fornecimento de know-how, ensinar como é feito, e prestação de assistência técnica e científica. Ter profissionais aqui que garantam o conhecimento sobre aquela tecnologia e inovação. Para que esses acordos possam produzir efeitos para terceiros e viabilizar a remessa de royalties para o exterior, o contrato deve ser averbado pelo INPI. E existem alguns critérios objetivos para que o INPI faça essa averbação. Para que um contrato seja registrado pelo INPI, é de suma importância que determine de forma clara o objeto do contrato. Deverá conter uma identificação dos produtos e processos ou serviços, bem como a tecnologia e conhecimentos tácitos e explícitos a serem adquiridos pela empresa adquirente. 2. Determine o valor do contrato. As remunerações e as formas de pagamento são estabelecidas no contrato, de acordo com o negócio entre as partes. Normalmente é apurada com base em percentagem sobre o preço líquido de venda do produto resultante da aplicação da tecnologia. 2. Valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. E 3. Determine o prazo do contrato. O prazo deverá ser acordado entre as partes e o INPI fará o registro pelo prazo declarado no contrato. Histórico regulatório no Brasil, do intervencionismo à liberalização. A regulação da transferência de tecnologia no Brasil passou por uma transição de um modelo fortemente intervencionista para um modelo de liberalização e controle concorrencial. A fase intervencionista, que perdurou entre as décadas de 70 e 90, lembre-se, lá na ditadura militar, o auge se deu com o Ato Normativo número 15 de 1975, no qual dava ao INPI total controle com relação aos contratos que eram realizados entre países. Essa intervenção buscava proteger as empresas nacionais da exploração de fornecedores estrangeiros, cobrança excessiva de royalties, tecnologia obsoleta, tipos militares, e cláusulas restritivas. Fase liberalizante. É o início da década de 90. Devido às crises econômicas e pressões internacionais, o Brasil adotou reformas de liberalização. O Ato Normativo número 120 de 1993 e o 135 de 1997 limitam a atuação do INPI, dando a ele o poder apenas de averbação dos contratos, sem ficar analisando o conteúdo especificamente. O controle concorrencial de abuso de poder econômico foi então transferido para o CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, resumindo, a gente observa que o INPI se intrometia na relação entre empresas nacionais e estrangeiras, muito por um comando dos militares daquela época. Hoje, o INPI somente faz a averbação do contrato, seguindo lá algumas orientações do que precisa ser, com relação a prazo, valores e data,
mas não necessariamente com o qual a transferência de tecnologia está sendo negociada no contrato. Controle concorrencial pelo CAD. A propriedade intelectual, embora protegida constitucionalmente, não é absoluta e deve ser balanceada pela função social da propriedade e a livre concorrência prevista também na Constituição Federal. A Lei de Defesa de Concorrência estabelece o controle do poder econômico pelo CAD de duas formas. Controle preventivo. O controle antes do fato analisa atos de concentração, que incluem fusões, aquisições, contratos associativos, consórcios ou joint ventures. Com a nova lei que objetivou o ato de concentração, surgiu a dúvida sobre a obrigatoriedade de notificação dos contratos de transferência de tecnologia, especialmente se poderiam ser enquadrados como contratos associativos. Historicamente, o CAD entendia que os contratos de transferência de tecnologia estavam sujeitos à notificação obrigatória. A notificação ela é compulsória quando os limites de faturamento das empresas são alcançados. A análise do CAD segue a regra da razão. O ato é proibido se eliminar a concorrência ou criar e reforçar uma posição dominante. Seria o monopólio e o oligopólio. Pode ser aprovado excepcionalmente se gerar eficiência econômica, melhorias na qualidade de desenvolvimento tecnológico, desde que parte desse benefício seja repassado para os consumidores. Controle repressivo. O controle posterior ao contrato pune infrações à ordem econômica. São exemplos de condutas relacionadas aos contratos de transferência de tecnologia que podem configurar ilícito: impedir o acesso de concorrente à tecnologia, limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico por meio de acordo, explorar abusivamente direitos de propriedade intelectual, tecnologia ou marca. Em casos de abuso, a lei antitrust permite ao CAD recomendar a concessão de licença compulsória de direito de propriedade intelectual do infrator. Do estudo realizado, podemos verificar que o Brasil tem um grande potencial, seja de forma estrutural como territorial, para fomentar a industrialização nacional. Essa parceria Brasil-China já é o começo de uma grande evolução da indústria e desenvolvimento nacional, que possibilitará a ramificação de vários setores, seja aço, extração, moradia, capacitação de novos profissionais e etc. Vale ressaltar que todas essas são políticas públicas. Então, é necessário que sejam eleitos líderes do poder executivo que estejam alinhados com essa política pública de industrialização, sem entreguismo e sem privatizações. Agir dessa forma é exercer a soberania nacional. E é isso. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, um comentário dizendo o que você achou, quais os outros assuntos da área de PI, tecnologia e inovação você quer ver por aqui. Assista esses vídeos, manda para o teu amigo, um beijo e juízo, viu?